E o RN no Ar de hoje recebe para uma entrevista ao vivo a presidente da Junta de Alcoólicos Anônimos do Brasil, a Jaira Frechella. Bom dia, Jaira. Bom dia, Tiago. O Alcoólicos Anônimos está completando 70 anos da presença da entidade aqui no país e a pergunta primeira é: há o que comemorar ou ainda há muitas dificuldades a serem vencidas? Então, Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de homens e mulheres cujo único objetivo é ajudar as pessoas que sofrem da doença do alcoolismo. Elas se reúnem para trocar forças, esperanças, as experiências que elas viveram com a doença. O único requisito para ser membro do AA é o desejo de parar de beber. A Irmandade hoje no mundo já tem mais de 80 anos, no Brasil 70 anos, aqui no Rio Grande do Norte 42 anos, isso é muito importante, né? Temos mais de 5.000 grupos, hoje que são os grupos de recuperação, onde nós recebemos o alcoólico e uma média de mais de 11.000 reuniões de recuperação semanais pelo Brasil. Aqui no Rio Grande do Norte nós temos 80 grupos. Então nós realmente acreditamos que avançamos, mas que infelizmente ainda há consciência a respeito da doença do alcoolismo, dessa doença crônica, progressiva e fatal, que hoje responde por mais de 70% das internações psiquiátricas no Brasil. Por quê? Porque o alcoolismo é uma doença multifacetada e ela, infelizmente, um dos quadros mais graves é o da demência alcoólica, que muito pouco se fala a respeito disso, né? Eu sempre lembro que em 1983, quando eu comecei a trabalhar com alcoólicos, eu tinha uma média de 15 alcoólicos para uma mulher alcoólica, né? E hoje nós temos praticamente 2 alcoólicos para uma mulher. Em algumas regiões, as mulheres bebendo mais do que os homens. Faixa etária é uma outra situação que nos chama atenção. Nós recebíamos em Alcoólicos Anônimos, geralmente alcoólicos acima de 35, 40 anos. Eu chego em algumas regiões do Brasil e eu vejo jovens com menos de 25 anos procurando a ajuda de AA, porque ele sabe que é ali. Eu cheguei a ter numa região do Brasil um grupo, que era um grupo de jovens, e eu vi para mim um adolescente mesmo, né? Porque ele é um adolescente, um menino de 15 para 16 anos na época, já em tratamento da doença do alcoolismo. Essa questão do alcoolismo é uma doença que, muito mais do que afetar aquela pessoa que consome a bebida, ela afeta também a família. E na maioria das vezes é a família quem vê que aquela pessoa está com um problema de alcoolismo e não ela. Como é que essas famílias podem fazer para mostrar a essa pessoa que ela se tornou uma alcoólatra, uma dependente do álcool, que ela precisa de ajuda? Então, eu sempre falo à família que o mais importante hoje, né, é o entendimento do entorno da questão da doença. Quando eu tenho um familiar doente, o que eu faço? Eu procuro ajuda. E quem que pode ajudar nesse momento, né? Um médico, uma equipe de saúde para orientar essa família. Porque a família, ela fica tanto ou quanto mais doente do que o próprio alcoólico. Eu digo que o alcoólico se intoxica com álcool, a família se intoxica emocionalmente, com a raiva, com o medo, com as angústias, com a impotência, de tantas vezes, tantas promessas, eu não vou beber mais, eu te juro, eu te prometo. Muitas vezes a esposa ameaçando o alcoólico, né, dizendo, olha, ou o próprio esposo também, é importante falar sobre isso também, né? E a família não sabe o que fazer e muitas vezes vai discutir com o alcoólico quando ele está sob o efeito do álcool. Aí é uma questão muito perigosa e totalmente inadequada. A família deve sim considerar que essa doença, ela exige da família uma busca de ajuda profissional. Porque eu pergunto para a família, se o teu familiar tivesse um câncer, você não iria procurar ajuda para tratar esse câncer? Nós temos uma doença crônica, que é o alcoolismo, e que tem que ser tratado com essa seriedade. Quando a família procura ou tenta levar, por exemplo, algum alcoólico desse a um encontro, ou alguma outra forma de tratamento, tem um resultado eficaz? A família vendo a necessidade de tratamento e se de repente o alcoólico diz, não, eu não quero participar, eu não quero buscar ajuda, eu não estou doente, porque muitos negam realmente que sejam dependentes do álcool, a família levar ele à força, obrigá-lo a buscar esse tratamento, a fazer parte de algum grupo de reunião ou de tratamento, resolve? Ajuda? Então,
Acho que é muito importante a gente chamar a atenção de que o primeiro mecanismo de defesa do alcoólico é a negação. Ele nega a doença, né? Ele justifica com um comportamento. Então, a negação, ela é real. Então, a família deve procurar, muitas vezes, tomar um cuidado, porque ela espera que o alcoólico tome uma decisão. Para ser membro de AA, o único requisito é o desejo de parar de beber. Mas eu sempre digo que muitas vezes esse desejo tem que ser despertado, né? Ele tem que ser levado ao alcoólico, porque ele tem muita vergonha, ele tem muito medo, porque tem muito preconceito em relação a essa doença, né, Tiago? Então o alcoólico fica muito paralisado. Aí eu sempre digo para a família, eu não espero, né? Eu incentivo, eu levo. Eu tive casos de família, eu como terapeuta de família que eu acompanhei, que a família foi anos conhecendo o programa, anos mesmo, tá? Eu tive um caso de uma família que eu acompanhei 4 anos, eles indo para as reuniões de Al-Anon, que é de familiares, indo às reuniões abertas de AA, participando, até que um dia conseguiu chegar numa sala com o seu familiar. Então, eu digo para a família que ela deve incentivar, e nos casos mais crônicos, deve realmente pedir ajuda. Casos crônicos que eu digo, aquela pessoa que ela já está numa situação de beber pela manhã, a família está vendo que a pessoa está em delírio trêmulo, está tendo alucinações, ela vai esperar o quê? A pessoa vir a óbito? Não, ela vai buscar ajuda, ela vai proceder como ela deveria proceder com outras doenças. E o primeiro momento mas ele vai ficar com raiva, ele vai ficar com ódio. A maioria deles me dizem, eu só tenho a agradecer à minha família porque ela tomou uma atitude, porque ela me ajudou realmente. Até para que a gente possa desmistificar um pouco do que são esses encontros do AA, fala para a gente como é que funciona essa chegada deles, né, dessas pessoas que são dependentes do álcool ao AA, e o que é realmente feito lá, qual é essa terapia, qual é essa conversa, qual é essa convivência que faz com que eles deixem a bebida. Então, Alcoólicos Anônimos tem um programa que eu chamo de um programa de ajuda mútua, né? Onde o alcoólico ele chega naquele espaço, ele é acolhido, não é perguntado o seu nome, sobrenome, de onde ele se apresenta, ele fala, oi, vamos dizer, eu sou o Tiago, né? Quem é, da onde que você vem, aonde que você mora, qual é a tua família, isso não tem a menor importância. Então, a pessoa já se sente acolhida, e realmente acolhida. Ela começa a ouvir histórias que têm tudo a ver com ela. Ela diz, nossa, ele está contando a minha história, o que está acontecendo aqui? Isso sou eu. Então, se estabelece um vínculo de identificação. E ele vai começar a conhecer o programa de 12 passos, que é o programa de recuperação de AA. Que eu digo que é mais do que um programa de recuperação, é uma filosofia de vida, onde a pessoa realmente encontra nesse caminho um encontro consigo mesmo. E ele passa a ver que o que vai dar sentido à vida dele é ajudar as outras pessoas como fizeram com ele. Então se torna uma rede de solidariedade, né? E o maravilhoso de tudo isso é saber que nada é cobrado, Tiago, né? Você não tem que assinar nada, você não tem que pagar nada, né? É só o teu desejo de parar de beber. Então você encontra numa sala de AA um profissional, um juiz, um médico, um professor, né? Um funcionário braçal, alguém que está desempregado, alguém que está morando na rua, né? Mas que se sente acolhido a pertencer a essa irmandade. Me perguntaram outro dia, Tiago, por que é o nome Irmandade, né? O AA é uma seita, o AA é uma religião? Não, né? O AA, ele realmente procura de todas as formas, tanto que eu estou aqui, uma não alcoólica, uma amiga, fazendo a imagem, porque o AA trabalha com anonimato, preservar a irmandade de qualquer personalismo, que o ser humano é muito vaidoso, a gente sabe disso. Então, o AA procura levar essa mensagem. E o que acontece de maravilhoso dentro da nossa irmandade, né? O indivíduo vem, ele se sente acolhido, ele chega na sala e ele escuta assim, Tiago, hoje você é a pessoa mais importante nesta sala. Ele está vinculando o realmente que é Alcoólicos Anônimos, que é amor em ação. Aquela pessoa que estava lá excluída, que foi abandonado pela família, perdeu o emprego, perdeu tudo, perdeu a si mesmo. Ele vai reencontrar consigo e ele vai dizer, nossa,
eu realmente me sinto pertencer na minha sociedade. Uma sociedade que me excluiu tanto. Uma sociedade que me incentivou, que dizia homem que é homem, sabe beber, tudo quanto é homem tem que beber. Né? As meninas hoje, para ir para uma festa, fazer um esquenta, tem que beber, tem que beber. O A vem dizer, você pode ser feliz tratando a doença do alcoolismo e você pode ser feliz sem o álcool. Isso é maravilhoso, né? É verdade. Olha, eu queria desejar então os parabéns à entidade pelos 70 anos aqui no país. Dizer que é importante que a gente tenha momentos como esse para que as pessoas possam entender também o que é o AA, porque muitos passam em frente até algumas sedes, né, que vê lá a sigla e diz, aí é só o pessoal que é dependente de álcool. É só bêbado, né? É só bêbado. E não consegue entender que trabalho tão bacana, tão maravilhoso de recuperação das pessoas que é feito por lá. Mais uma vez, parabéns, viu, Jaira? Obrigado, Thiago. Eu só queria dar um recado aos jovens que me ouvem. Você que está conectado com o Facebook, entra no Facebook, no Message e clica Amigo Anônimo. É a nova plataforma do AA para os nossos jovens. Você vai encontrar ali um chatbot, um robô que vai conversar e vai te dar todos os endereços de Alcoólicos Anônimos.